Era uma noite fria de inverno quando Clara e Eduardo chegaram à pequena vila costeira de Maré Negra. O casal havia decidido passar um fim de semana romântico longe da agitação da cidade, em um chalé isolado com vista para o mar. A vila era conhecida por sua beleza selvagem, mas também por seus mistérios, e o maior deles era o farol que nunca se apagava. O farol de Maré Negra era uma estrutura imponente, construída no topo de um penhasco rochoso que se projetava sobre o oceano. Diziam que ele nunca havia sido desligado, nem mesmo durante as tempestades mais violentas. Os moradores locais evitavam falar sobre ele e, quando questionados, mudavam de assunto rapidamente. Clara, curiosa por natureza, não conseguia tirar os olhos daquela torre luminosa que parecia vigiar a vila como um guardião silencioso. Eduardo, você já ouviu falar do farol? Perguntou Clara enquanto observava a luz intermitente através da janela do chalé. Só algumas histórias vagas, respondeu Eduardo, envolvendo-a em um abraço. Dizem que ele nunca foi desligado desde que foi construído, há mais de 100 anos. Mas deve ser só uma lenda para atrair turistas. Clara não estava convencida. Havia algo naquela luz que a perturbava, como se ela estivesse chamando por ela. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo ainda dormia, ela decidiu investigar. Pegou uma jaqueta e seguiu a trilha que levava ao farol. O caminho era íngreme e coberto por uma névoa densa, que parecia engolir tudo ao redor. Conforme se aproximava, Clara sentia uma estranha pressão no peito, como se o ar estivesse ficando mais pesado. Quando finalmente chegou ao farol, percebeu que a porta estava levemente entreaberta. Sem hesitar, ela entrou. Dentro, o farol era frio e úmido, com uma escada em espiral que subia até o topo. As paredes estavam cobertas por inscrições antigas, símbolos que ela não conseguia decifrar. Ao subir, ouviu sussurros, vozes distantes que pareciam vir de todos os lados. Ela tentou ignorá-las, mas elas ficavam mais altas a cada passo. No topo, encontrou a fonte da luz, uma lâmpada gigante envolta em uma aura estranha e pulsante. Ao seu redor, havia objetos estranhos, velas negras, ossos dispostos em padrões circulares e um livro antigo aberto sobre um pedestal. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não era um farol comum. Você não deveria estar aqui. Uma voz rouca ecoou atrás dela. Clara se virou rapidamente e viu uma figura encapuzada, com olhos brilhantes como brasas. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. "O que é isso?" perguntou, sua voz tremendo. "O farol nunca se apaga porque ele não é alimentado por eletricidade", disse a figura, aproximando-se lentamente. "Ele é alimentado por almas. Almas daqueles que se aventuram aqui como você." Clara tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela névoa que agora invadia o farol. A figura estendeu uma mão esquelética e ela sentiu uma força invisível puxá-la em direção à lâmpada. Sua visão começou a escurecer e os sussurros se transformaram em gritos ensurdecedores. Enquanto isso, Eduardo acordou e percebeu que Clara havia saído. Preocupado, ele seguiu seus passos até o farol. Quando chegou, encontrou a porta aberta e subiu as escadas em desespero. Viu Clara parada diante da lâmpada, imóvel, com os olhos vazios. "Clara!" gritou ele, correndo em sua direção. A figura encapuzada riu, um som gutural e horripilante. "Ela pertence ao farol agora", disse a criatura. "E você também?" Eduardo tentou lutar, mas sentiu a mesma força invisível que havia prendido Clara. A luz do farol pulsou violentamente e ele percebeu que não havia escapatória. O farol nunca se apagaria, e agora ele e Clara fariam parte de seu brilho eterno. Na vila, os moradores olharam para o farol naquela noite, como faziam todas as noites. A luz continuava a brilhar, como sempre brilhara.
Eles sabiam o segredo, mas nunca falavam sobre ele. Afinal, o farol precisava de almas para continuar a iluminar o caminho dos navios perdidos no mar. E assim, o farol de Maré Negra continuou a queimar, alimentado pelo medo e pela desesperança daqueles que ousavam se aproximar demais. E Clara e Eduardo se tornaram mais duas luzes pálidas na eterna vigília do farol que nunca se apagou.